Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora e vamos que dá! Vamos que dá. E falando em futuro de organização, né, no cenário de constante mudança, como é que você vê assim, esse cenário atual, né, e como as organizações de impacto e organizações sociais, de forma geral, se posicionam? Existe um lugar, né, que muitos falam que, muitas das vezes, no final das contas, acabam fazendo muito mais trabalho administrativo do que impacto. Como é que você entende isso? Tem alguma metodologia, tem alguma ação que você entenda ser necessária aí para deixar a organização minimamente focada na essência do que ela nasceu para fazer? Legal, acho que é uma pergunta bem interessante. Eu acho que a mudança que a gente vive, né, a velocidade com que a tecnologia transforma os contextos, o aquecimento climático, né, crescimento populacional, desafios relacionados à industrialização, globalização. Acho que todo esse contexto que a gente vive, ele impacta muito, acho que não só nas organizações não governamentais, mas acho que toda a sociedade, né, empresas, famílias, relacionamentos, acho que todos nós temos que repensar a forma como nos estruturamos. E aí, quando eu olho um pouco, assim, pensando, né, nessa posição de liderança de organização, eu acho que a gente também está em busca de uma nova forma de liderar, né, uma nova visão de um líder, pensando em rotatividade, pensando em talentos, pensando também em pessoas que saibam cultivar, né, comunidades de pessoas e colaboração. Vocês falaram que vocês, né, trabalharam aí com pedagogia da cooperação, então eu acho que isso é cada vez mais importante hoje quando você fala sobre formar equipes, motivar pessoas, né, ainda mais para trabalharem diante de adversidades, porque no contexto social é um pouco isso, né, às vezes falta fôlego para poder avançar, né, frente a desafios locais, histórias que você escuta no dia a dia. E aí eu acho que a resposta é equipe para a sua pergunta, né? Porque a questão administrativa, eu acho que ela sempre vai existir, né? No sentido não de ser uma máquina, porque eu não acho que a organização precisa ser inchada, inflada, super grande, com equipes super burocráticas. Sou uma pessoa que acredito bastante em metodologia ágil, em fazer as coisas testando, tentar, né, estabelecer processos no nível de necessidade de resolução de problemas, mas sempre optar por errar rápido, modificar, por também ter um espaço, né, de vulnerabilidade para a equipe reinventar, para inovar. Então, acho que tudo isso é muito importante, mas ali um mínimo trabalho administrativo, eu acho que ele sempre existe. E eu acho que se a gente tem uma equipe que compartilha um sonho, se você tem essa equipe, né, em prol de um sonho em comum, você vai encontrar alguém que seja muito bom em cuidar ali daquela estrutura administrativa e de garantir, sei lá, uma super transparência no uso dos recursos, uma super transparência e governança na governança da organização, na forma como os processos decisórios são feitos. Eu não acho que isso é menos importante, porque muitas vezes isso pode, inclusive, atrapalhar a eficiência da organização em prol do concreto, né, do core que ela faz. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho importante que as pessoas, que quem está ali olhando para a visão, para a ponta, tenha tempo e espaço para olhar nisso, para focar nisso, não perder de vista, mas que a gente monte equipes com essa complementariedade para garantir que cada um vai estar, né, cuidando do outro lado. Então, se eu estou ali focada no sonho, tem alguém que, enquanto isso, está cuidando, né, das contas, tem alguém ali que está cuidando da experiência do usuário, tem outra pessoa que está cuidando, né, da energia do time. Então, para mim, essa visão de times, né, de pessoas que se complementam, eu acho que ela é muito bonita e eu acho que ela traz essa leveza para a gente conseguir avançar enquanto organização, enquanto projeto, enquanto coletivo, enquanto empresa, não importa. Já diria D'Artagnan, né? Um por todos, todos por um. E, Camila, como é que você acredita que as empresas podem, de fato, desempenhar um papel mais significativo na promoção da inclusão de imigrantes, refugiados e outras populações minoritárias, além de simplesmente apoiar iniciativas sociais e ambientais?
como de fato as empresas podem abrir essas portas e fazer a diferença com o impacto positivo que todos nós tão esperamos, assim, as organizações, enfim. Legal. Eu acho que é muito importante, a gente fala muito isso, né? Quando a gente fala de negócios de impacto, quando a gente fala de ESG agora, né? Que é um tema super em alta. É, as empresas precisam entender que o core business delas precisa servir à sociedade, né? A um problema, seja ele qual problema ele for. A empresa ela não está voltada ali a atender o interesse dos acionistas ou, eventualmente, né, o interesse de lucro. Acho que essa é uma visão um pouco ultrapassada, né, em relação a qual o papel de uma empresa em um planeta Terra, vamos dizer assim, né? Um planeta com toda a sua complexidade, inclusive algo que garante a nossa existência aqui. Então, para mim, a empresa realmente entender, né, ao que ela serve ao mundo, ao que ela serve aos outros indivíduos. Somos comunidades de pessoas, né, com culturas diferentes, distribuídas por territórios diferentes, mas de alguma forma, se eu estou fazendo algo para atender alguma demanda, né, algum interesse, alguma necessidade. Então, eu acho que a hora que as empresas começam a se movimentar dessa forma, eu acho que isso muda tudo, né? Porque aí eu acho que a sustentabilidade fica transversal ao negócio, eu acho que a inclusão fica transversal, ela não é uma meta que você precisa bater no final do ano. E aí, talvez contando um pouquinho desde da minha experiência, né, mais recente, de Migraflix, é super interessante, porque a gente tem, por exemplo, o catering, que é um produto bem redondinho de mercado, mas que é um negócio de impacto, porque está muito focado na questão da geração de renda, muito focado também na questão da sustentabilidade. A gente trabalha, né, lixo zero, descarte correto de orgânico em parceria com a prefeitura, reaproveitamento integral do alimento. Então, né, é um negócio ali que está oferecendo um serviço que as pessoas precisam, então você precisa se alimentar em um evento, você precisa se alimentar em uma atividade, numa festa, mas está tentando fazer isso de uma forma amarradinha. E muitas vezes a gente fala com as empresas, elas descobrem a Migraflix e ficam super empolgadas, e aí falam, excelente, nossa, eu vou ter o dia da diversidade aqui, o dia da consciência negra, então vou contratar um catering nesse dia, né? Você tem mulheres ou você tem um cardápio de países africanos para me recomendar? E assim, é super interessante, porque eu escuto muito isso, e aí sempre a minha resposta é, claro, eu tenho, vamos lá, vamos desenhar esse evento, mas a ideia é que você contraste o nosso catering em todos os seus eventos, em todos os dias do seu ano. E assim, se não for o catering da Migraflix, tem outros caterings de impacto no Brasil, então você pode falar com a do local, você pode falar com a Gastromotiva, você pode falar com a periferia... Nossa, me fugiu, tem mais um que eu sempre recomendo. Mas assim, você pode falar com outros parceiros que também estão desenhando produtos que buscam gerar, né, essa inclusão e esse impacto de uma forma coerente. Você não precisa me contratar só no dia da sua inclusão. Então, esse é um exemplo pequeno, mas eu acho que ele fala um pouquinho sobre esse mindset da meta, de bater a meta. E eu acho que a gente tem que olhar mais para o dia a dia, assim, né? Na demanda do dia a dia que a gente tem, decisões que eu preciso tomar. Como é que eu posso maximizar o meu impacto, às vezes, nas coisas mais casuais, né? Eu ali, no meu dia a dia de contratação desses produtos. Existem alternativas que vão fazer eu trazer algo para dentro da empresa que gere mais impacto, que gere mais inclusão. Então, eu acho que esse é um exemplo de uma mudança urgente que a gente precisa dentro do setor privado. Eu acho que ela vem chegando em ondas. Busco ter uma visão assim bem otimista, né, sobre o futuro. Eu acho que é importante. Mas eu nunca perco a oportunidade de trazer essa reflexão, né? Você tem certeza que você quer me contratar só nesse dia? Porque eu acho que tem uma oportunidade de você gerar um impacto ainda maior para a sua empresa em outros eventos e outras oportunidades. Não é sobre uma ação, né? Impacto, é sobre o modo de pensar, né? Envolve todo um outro jeito de olhar para o negócio, para as ações, então é muito legal você trazer isso. Posso só fazer uma Doutor, pergunta, só para aproveitar? É uma curiosidade mesmo. Manda ver. Queria saber se existe alguma empresa que tem algum tipo de cota, tipo de, sabe, de contratação
por conta de refugiados, tipo, tantos por cento na minha empresa terão que ser refugiados, ou terão que ser imigrantes. Enfim, Uhum. existe isso? Então, olha só, o que a gente tem, por exemplo, tem uma. Porque assim, a Migraflix ela trabalha especificamente com questão da cadeia produtiva, né? Que basicamente é como empresas podem contratar fornecedores de forma inclusiva. Eu acho que tem dois detalhes legais para dar sobre a Migraflix, que é o seguinte: a empresa hoje, ela tem um processo extremamente burocrático de contratação, assim, a maioria das empresas. Você precisa preencher um formulário que vai e sobe e desce, que tem 1.000 perguntas para serem preenchidas, e a empresa paga 3 meses depois do serviço. Tipo, como é que você, assim, imagina como é que um refugiado imigrante que tem ali um restaurante próprio, que tem um serviço, como é que essa pessoa vai dar conta de fazer um serviço hoje, ainda mais, né, gastronomia, que você precisa comprar os insumos, você tem todo um gasto de antecipação, e aí você recebe 3 meses depois. Então, hoje, a Migraflix, ela também funciona como um banco, né, no sentido de que a gente antecipa o pagamento para o empreendedor, a gente paga até 3 dias após o evento, a gente, né, faz toda a compra dos insumos e a gente sustenta esse fluxo esperando a empresa pagar 3 meses depois. E não é à toa que as empresas hoje não estejam contratando com impacto, porque elas não estão olhando para a necessidade, né, de um fornecedor de impacto. A Migraflix ela também tem bastante sucesso porque a gente identificou essa dificuldade por parte do empreendedor, essa não abertura para uma negociação por parte da empresa que está muito burocratizada, que para abrir uma exceção na linha de pagamento, eles não estão, né, muito dispostos a isso. São poucas empresas mesmo que às vezes conseguem mudar esses parâmetros mesmo para contratar um catering de impacto. E isso faz com que tem ali um problema. Então, em todas as conversas que a gente traz muito essa reflexão, que ela é uma reflexão que ela pode vir. Eu acho que assim, quando você é ativista, você sempre tenta extravasar um pouco as suas lutas, né? Então a gente tem esse business, mas eu posso extravasar essa conversa para você tem fornecedor de impacto em comunicação, você tem fornecedor, quem é o seu fornecedor em tecnologia, quem são as empresas mesmo? Eu acho, né, no último podcast de vocês com a Júlia, né, a Juliana, ela falou bastante da questão do poder que a gente tem como consumidor. Eu acho que tem o poder que as empresas têm também como consumidoras, o governo também como consumidor. Muitas vezes, né, um poder, inclusive, que vem com mais volume, porque essas empresas estão tomando decisões por uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente sempre traz essa reflexão, e aí é interessante porque, por exemplo, hoje a Accenture, que é uma cliente antiga da organização, ela tem uma meta de 30% de fornecedores inclusivos. E aí, assim, óbvio, não precisa ser a Migraflix, mas é a ideia de que ela sempre esteja olhando para esses stakeholders, para esses indicadores. Me parece algo bem legal, eu sempre uso o exemplo, falo, olha só, né, aí uma política que você já pode adotar na sua empresa. Eu também acho que o fato de eu ter sempre trabalhado no micro e no macro, eu né, falei um pouquinho isso no começo, quais são as estruturas que seguram os sistemas? Dentro de uma empresa, a estrutura que segura, às vezes, políticas ultrapassadas, ela vem de ali, né, de uma cláusula no contrato tal, ela vem de uma coisa no sistema que você não consegue inserir aquele nome, né? Você não consegue inserir aquela informação. E aquilo exclui sem perceber que exclui, porque, na verdade, você está trabalhando ali no modus operandi de padrão. Então, a gente sempre faz essa provocação, porque seria uma grande vitória da nossa parte se a gente consegue também não só ganhar uma contratação, mas ganhar essas mudanças, né, de política interna, de governança, da forma como a própria empresa opera. E aí depois também, só para não deixar em branco, eu não sei se você quis perguntar também mais da perspectiva de contratação dentro da empresa, CLT, staff, etc. Eu sei que algumas empresas têm um olhar para isso, inclusive tem uma fundação que financia a gente, que chama Tent Foundation, que é uma fundação americana que vem de uma empresa de iogurte nos Estados Unidos, que foi uma empresa que começou formada, né, por refugiados, inclusive o fundador é um refugiado turco, e ele traz muito essa filosofia dentro da empresa, né, de contratar refugiados e imigrantes. Mas talvez não tenha nenhum nome assim específico de uma empresa para te dar, mas algumas olham sim para essa política com um pouco mais de carinho. E Camila, você que já atua localmente, né? Você falou de Capão Redondo, já fez várias viagens, inclusive citou aí para Taiwan, outros lugares como Azerbaijão. Como é que você acha que essa diversidade de experiências culturais influenciou a sua abordagem
para resolver problemas tão grandes, tão complexos como esse que você lida hoje, né? Como migração, como gênero, igualdade de gênero das mulheres. Vamos lá, boa pergunta. Eu falei, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande pelas culturas do mundo. Eu acho que isso está muito na essência da Migraflix, assim, né? Do tipo de serviço que a gente oferece, e também na paixão que motiva o dia a dia da organização, de estar em contato com essas pessoas. Eu estou sempre perguntando, estou sempre escutando história. Acho que isso é muito bom. E sempre realmente me senti muito privilegiada pela oportunidade de ter viajado tanto a trabalho, ter me conectado sempre com tantas outras realidades, e sempre fui a pessoa que, né, eu chego no lugar, eu quero ir para a rua, conhecer as pessoas, falar com o máximo de pessoas possíveis, né, ir para todos os cantos. E aí eu acho que tem duas características que eu acho que essa interculturalidade, vamos dizer, né, esse contato tão forte com a interculturalidade me traz. Eu acho que a primeira tem bastante a ver com não pressupor que o outro sabe o que você sabe, né? Que, na verdade, eu acho que muitas vezes a gente tem um pouco isso, né? De achar que a gente a nossa cultura, às vezes, ela tá tão inerente a gente, a nossa existência, a forma como a gente opera, e a gente opera, às vezes, um pouco no piloto automático, que nem passa pela nossa cabeça que pessoas podem ter visões tão diferentes da realidade, viver em contextos tão diferentes, ter opiniões intrínsecas, né, e formas de se comunicar, de se locomover, de estar no mundo diferentes, né? Por exemplo, acho que eu tenho um exemplo super interessante. Eu fui convidada para um evento no Azerbaijão, que na verdade foi uma premiação para jovens que trabalhavam com impacto social. Ele era um fórum de uma das agências da ONU que trabalha, chama UNAOC, né, que é United Nations Alliance of Civilizations. Então, ela tem uma perspectiva de trabalhar mesmo com interculturalidade, muito cultura de paz, diálogo. Então, Aliança das Civilizações. E esse evento tinham jovens de 118 países. É uma loucura, a gente nem lembra que são 195. O mundo é muito grande, assim, isso é muito lindo. E me dá, assim, ânsia de viver a vida, só de falar 195 países. E pensar a quantidade de riqueza que tem aí fora que eu não conheço, né? E nesse fórum, que tinha pessoas de 118 países, assim, era uma experiência estar lá, conversar com as pessoas. Então, inclusive, antes de ir, a gente recebeu todo um material que falava sobre, assim, não chega cumprimentando, você não chega abraçando, você não estica a mão, assim. E coisas que, de repente, pra gente, brasileiro, eu sou uma pessoa tão do afeto, eu chego nas pessoas já né? E claro, hoje em dia, eu principalmente trabalhando nesse contexto tão intercultural, eu já sou super cuidadosa, eu tenho já um outro modus de como eu chego em determinados ambientes. Mas é algo interessante porque é algo que às vezes não está no nosso dia a dia, assim, demora para a gente perceber, e a gente pode dar alguns foras complicados se a gente não estiver olhando para essa questão da interreligiosidade, da questão cultural mesmo. E depois, eu acho que uma outra característica que navegar por esses universos tão diferentes me deu, e aí pensando também, muitas dessas viagens que eu fiz foi em eventos, né, de Nações Unidas, eventos de governos, então o Summit das Américas no Peru, ou mesmo o evento que eu participei em Taiwan, que foi, né, uma consultoria para o governo local. A gente tem que, assim, não, na verdade eu não acho que a gente tem que, mas eu me reconheço como uma pessoa diplomática, né, e aí o que eu quero dizer com isso? Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que é "In a gentle way, we can shake the world", né? Então, tipo, de uma forma gentil, a gente pode abalar o mundo. Eu me identifico com essa frase. Eu acho que, como líder, eu estou sempre buscando pessoas que me inspiram e sempre também criticando aspectos pontuais de certas lideranças que, putz, essa liderança me inspira, mas esse aspecto eu não concordo. Mas essa frase, ela é uma frase que eu acho muito interessante, porque eu tive que passar por muitas situações que o sorriso, né, a comunicatividade, a gentileza me abriram muitas portas, assim, né? Então, chegar de uma outra forma, construindo pontes, permitiram que eu participasse de espaços e de discussões que talvez se eu tivesse chegado mais com o pé na porta, eu não teria conseguido. E claro, eu acho que tem determinados momentos que falar alto e ser super sagaz e rápido é extremamente importante, não é sobre isso. Eu acho que é um pouco sobre certas sutilezas, né? A questão da empatia.
da gente tentar se conectar com o outro e se conectar com o outro a partir das diferenças. Então, em 2019, eu assumi um mandato, né, de um dos major groups da ONU. Basicamente, é um grupo conectado à Agenda 2030, que tem um mandato da Assembleia Geral para poder atuar em certos espaços decisórios globais, desde, né, aspectos de perspectiva de governos até perspectivas, né, mais de agendas de política pública. E eu tive tanto um papel de líder global dessa organização, que mobilizava outros jovens ao redor do mundo, como também eu fui presidente de um fórum nos Emirados Árabes, assim, que, né, é todo um ecossistema bastante diferente do nosso dia a dia. Então, para mim, essa forma de gentileza, de chegar nos lugares, realmente me permitiu fazer amizades, né, e acessar pessoas. Então, eu considero que ter estado nesses ambientes acabou também formatando um caráter da minha personalidade que tem essa habilidade de comunicação e que gosta, né, gosta de estar em contato com o diferente, de se abrir de uma forma super curiosa, né, para o outro, para entender, para negociar. Então, eu diria essas duas características. E nesse encontro que você participou, com mais de 100 países envolvidos, qual foi o jovem que você, de um país mais exótico, assim, que você jamais imaginaria que pudesse ter o contato, que você olhou para ele e viu os olhos brilhando? Então, quando você começou a perguntar, eu já ia, tipo assim, desmutar o microfone e responder. Emanuel de Ruanda, tem na sala girafinhas de madeira que ele me deu. Mas aí depois você falou país exótico, aí bom, Ruanda talvez não seja um país tão exótico. Aí eu já comecei a pensar, né, países que as pessoas não lembram o nome, tipo Vanuatu, né, as pessoas não sabem que Vanuatu é um país, ou, né, algumas ilhas do Caribe que as pessoas desconhecem. Mas, de uma certa forma, eu fico com o Emanuel, porque foi uma pessoa que eu me conectei muito no fórum. Esse fórum foi em 2015, eu acredito, e até hoje eu falo com ele, assim. Eu acho que uma característica forte da minha personalidade é que eu busco manter conexões e que hoje em dia, tendo rodado, né, nesses eventos, nesses países, eu tenho amigos muito queridos, assim, de lugares distantes, que são pessoas que às vezes não estão, né, 100% presentes no meu dia a dia, mas que eu faço questão de ir lá, essa coisa que eu também falei para vocês, né, das pequenas coisas do dia a dia, mandar uma mensagem, fulano, tá tudo bem? Como é que você tá aí? Tá precisando de algo? Me conta algo da sua vida. Acho que isso acaba nutrindo, né, e ampliando muito a perspectiva, assim. Então, hoje eu sinto que eu tenho uma rede bem expandida, assim, que me permite conhecer o mundo e também que me permite manter esses laços fortes, né, de pessoas que estão trabalhando em prol de um objetivo comum, mesmo que ele seja diferente na prática. Camila, a gente imagina que não deve ter sido fácil botar tudo isso em prática e a quantidade de dificuldades que devem ter aparecido no caminho. Mas em algum momento você pensou em desistir e voltar, por exemplo, para o Ministério, para a MP, e talvez, né, trabalhar com impacto no seu tempo livre, nas suas horas vagas? Gente, risadas, nunca. É um caminho sem volta. Quem está escutando aqui a gente, que está pensando em fazer uma transição de carreira, pensa duas vezes. Não, eu acho que não, assim, eu posso até ir trabalhar, sei lá, talvez com outras coisas complementares, sei lá, vamos supor, não estou dizendo que eu quero fazer isso, mas vou trabalhar com acupuntura, vou, de repente, trabalhar com alguma coisa na área da saúde, mas eu acho que o tentar colocar propósito em qualquer coisa que eu faço, né, é uma coisa um pouco intrínseca, e a advocacia, assim, ó, no nu e cru, no way. Eu faço, né, algumas coisas para minha família, sempre sobra, né, no final das contas. As pessoas sempre vêm e pedem alguma coisa, faço com carinho, mas eu não trocaria por nada, assim, a vida que eu tenho. E olhando para trás, toda essa jornada que você contou até aqui, se você pudesse olhar para trás, você faria alguma coisa diferente? E quais os conselhos que você pode dar para quem quer atuar no setor social, ainda mais hoje com o termo ESG, que está tão em voga e tal? O que você poderia falar para essas pessoas que querem trabalhar com isso? Vamos lá. Assim, olha, pensando nessa perspectiva, acho que de olhar para trás, fazer as coisas diferentes, com certeza absoluta, eu tenho coisas na minha jornada que hoje a Camila de 2024 olha para trás e faria diferente, assim, com certeza.
coisas que eu teria sido talvez mais ágil, ou que eu teria sido mais sagaz em uma negociação, que talvez, né, não tenha percebido todos os elementos que estavam ali na hora envolvidos. Coisas que com certeza eu me chateei e que hoje em dia eu já enxergo que, né, não mereciam a minha emoção, né, o meu turbilhão de emoções, porque sempre eu sinto em grandes quantidades. Mas, ao mesmo tempo, eu não faria diferente, porque eu nem acredito que eu conseguiria ter condições de, naquela vez, ver, né? A Camila de 2024 é muito mais madura do que a Camila de anos anteriores, né? Ela vai acumulando experiências. Então, eu acho muito importante reconhecer essa vulnerabilidade e reconhecer os erros e a importância desses erros. Assim, eu também tem coisas que eu olho, né, que eu acho que não funcionaram tão bem e que elas me marcaram de uma maneira que também me deram força para me transformar. Então, eu valorizo muito o erro, eu falo muito isso pro time, falo muito isso para as pessoas à minha volta, tipo, gente, tá tudo bem, é bom errar, né? Quanto mais rápido a gente erra, melhor. Antes de ter uma ideia boa, você tem que ter 20 ideias ruins, tá tudo certo. Então, eu acho que eu não faria nada diferente. E aí, pensando em termos de dicas, eu acho que eu tenho algumas, e aí talvez pegando um pouco essa trajetória, eu acho que a primeira é acreditar no sonho. Eu sei que pode parecer clichê, mas eu acho que é um pouco isso, né? Às vezes a gente tem sonhos, coisas que a gente queria fazer e que a gente acha que não vai dar certo e que a gente tem um monte de medos. E tá tudo bem ter medos, né? São super justificáveis, né? Mas eu acho que, assim, se você puder acreditar naquele sonho que você tem e você puder caminhar na velocidade que for diante dele, assim, vale muito a pena, porque independente de você chegar lá, só essa trajetória, assim, ela é extremamente enriquecedora, ela vai te aproximar de pessoas que pensam junto com você, parecido com você em relação a esse sonho. Eu acho que é muito enriquecedor, assim, né? Muito empoderador acreditar no sonho que a gente tem e acreditar na nossa capacidade de realização. Acho que o mundo precisa disso. Acho que uma segunda dica, eu falei 1000 vezes disso, né, na nossa conversa, eu acho que é a questão de monte um time. Tipo, tudo bem, quer empreender sozinho, vai lá, talvez não seja para mim, mas eu realmente acho que um parceiro, uma parceira, alguém que vai estar ali com você, que vai brilhar o olho, que vai chorar junto, que vai dar risada junto, que vai ajudar a sustentar a energia, né? Eu acredito bastante, às vezes a energia, você precisa ancorar de algum lugar, então saber sustentar isso é importante. Acho que tem a ver com a terceira dica, que é se divirta, né? Então, se você estiver se divertindo, mesmo que dê tudo errado, você não vai se arrepender. Então, você foi lá, escolheu a transição de carreira. Se esses anos não deu certo, mas se esses anos forem legais, eles vão ficar na sua história. Você vai contar para os seus netinhos. E isso é muito bonito. Depois, acho que a quarta dica tem a ver com construir legado. Isso para mim é particularmente muito importante, assim. Eu olho para a história da minha avó e eu vejo que a minha avó construiu o legado, né? E isso me inspira, e eu acho que quando a gente está fazendo coisas, a gente tem que pensar nisso, assim, tá bom, o que eu estou deixando aqui, né? Qual é o legado? E aí, por fim, para fechar, eu acho que quando chegar a hora, passa o bastão. Isso é muito importante. Porque eu acho que a gente cria as coisas, né, com uma força às vezes, da alma, você sonha projetos, você se envolve, mas chegam momentos que aquilo já não te cabe mais, já não é mais você, e aí nessas horas é muito importante você saber passar o bastão para os próximos. É isso, né? Reconhecer que as ondas vêm, né? Que você faz seu papel e continua, e a vida continua. E honrando, né, um pouco desse caminhar, dessa história, e resgatando um pouco do que a gente falou até aqui. Se a sua avó, né, pudesse conversar com você agora, assim, né, enquanto a gente está fazendo esse podcast, então qual o recado que ela te daria? Qual o recado, ou qual o recado que ela te dá hoje em dia, né? Vendo tudo que acontece, tudo que aconteceu, enfim, vendo essa Uhum. história linda sendo desenhada. Gente, minha avó é muito maravilhosa e ela acompanha muito tudo isso, assim, e ela traz muita alegria e ela faz festival de coxinhas e produz 200 coxinhas para duas pessoas, para mim e para ela, sabe? Para a gente celebrar. Ela tá o tempo inteiro rodeada de pessoas. Então, ela é uma pessoa que está muito presente o tempo todo, assim, falando, vendo o que está acontecendo, vendo o que dá certo, vendo o que dá errado. Eu acho que uma coisa que ela sempre fala para mim ela fala assim: por onde você passa, você deixa saudade.
E aí eu fico assim, saudade, né? Mas como assim saudade? Eu ainda tô aqui, né? É uma coisa bonita que me marca. Ela fala muito essa coisa da luz, assim, de trazer luz. E me emociona muito, porque para mim a luz é minha avó, né? E aí, quando ela fala isso, eu me sinto espelho. É o que eu sempre quis, assim, eu sempre quis ser o espelho dela, né? Então, se de alguma forma eu conseguir ser um pouquinho dessa luz que ela é para mim, nossa, eu já tô realizada. Lindo demais. Bem, então chegamos ao momento do espaço. Camila, qual o seu sonho nesse momento? Vamos lá, o momento do espaço, algo que me vem agora. Aí eu acho que meu sonho nesse momento é fazer uma viagem incrível com a minha avó esse ano. Boa. Um sonho prático, né? Muito bom, realizável. Se a sua vida fosse uma playlist, Camila, qual seria o nome dessa playlist? Acho que alguma coisa como Volta ao Mundo em um ritmo conectado. Escolha 4 músicas para compor cada fase da sua vida: a infância, a juventude, hoje e daqui a 20 anos. Então, infância, a música que eu coloquei para minha infância é Mais Bonito Não Há, do Thiago York, Milton Nascimento. Minha juventude, Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Vida atual, eu coloquei Ótima, da Flaira Ferro. E para o futuro, eu coloquei Oração ao Tempo, da Maria Bethânia. Sensacional, hein? Que seleção. Já tô ansioso para ouvir essa playlist aí que a gente vai montar. Boa, boa. Camila, na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferenças culturais, sociais ou individuais? Hum, Acho que são duas características: dor e amor. Todo mundo sente. Agora a gente chegou no momento da pergunta buraco negro, que é aquela pergunta que a gente faz e que você não está preparada para ela. Camila, se você pudesse dar um recado à Camila de 6 anos de idade, o que você falaria para ela? Eu falaria obrigada pela criança que você foi e que ainda está aqui. Que bom que você carrega sua criança exterior sempre com você. Eu Brinca gosto com da ela. minha Camila criança e ela tá super presente aqui, assim. Espero que eu esteja conseguindo honrar você, viu, Camila criança, porque tem muita coisa que permanece igual. Ah, com certeza, se ela pudesse falar para você, ela falaria eu mesmo. Camila, como é que a galera te acha nas redes sociais? A Camila ou a Migraflix? Bom, vamos lá. Onde o pessoal me acha, sou uma pessoa um pouco off das redes sociais, não tenho Instagram, não tenho Facebook, mas pode me encontrar no LinkedIn, Camila Batista. Acho que a gente vai colocar o link aqui na bio, né, do podcast, e também sobre redes sociais da Migraflix, @Migraflix. Podem seguir a gente lá, vai ser muito bom ter vocês acompanhando o nosso trabalho. Gente, É. bom demais, amei, que legal. Foi uma honra para a gente poder compartilhar essas histórias inspiradoras. Nossa, estou aqui ainda digerindo tudo isso. Vou ter que ouvir esse podcast mais 5 vezes pra poder. Mas Com obrigado mesmo, certeza. obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gui, por ter feito a ponte também, Camila. Camila, obrigado pela participação. É um prazer, uma honra sempre te receber. Tava com saudades. Que bom que você conseguiu estar aqui. E, nossa, é isso que o Fernando falou. Tem que ouvir, acho que 5 é pouco, talvez mais 7 aí, pelo menos, porque tem tanto ensinamento, tanta coisa legal e me dá gosto de ouvir. Obrigadão, Camila. Obrigada a vocês, gente. Eu adorei. Foi uma troca muito boa. Quero escutar mais de vocês também. E vamos que dá. Dá. Vamos que dá.